Olá pessoal, estamos de volta, vamos dar continuidade às nossas aulas. Terminamos falando sobre o conflito entre os critérios hierárquico e cronológico. Então vamos agora à próxima situação em que é possível o conflito entre os critérios para solucionar as antinomias jurídicas. Bom, segunda situação, nós temos conflito entre o critério de especialidade e também o critério cronológico. Só lembrando, a situação anterior era uma situação de conflito entre o critério hierárquico e cronológico. Agora a gente continua com o cronológico como um dos termos dessa relação conflituosa e substituímos o outro, o hierárquico, pelo conflito de especialidade. O conflito entre esses critérios, especialidade e cronológico, ocorre quando uma norma anterior especial, vamos pegar como exemplo de norma anterior, ou seja, que entrou em vigor antes, e que seja uma norma especial, o Código de Defesa do Consumidor. Então, ocorre quando essa norma, no nosso exemplo aqui, Código de Defesa do Consumidor, que ele é de 1990, é antinômica em relação a uma norma posterior geral. E aí nós temos, nessa condição de norma posterior geral, o Código Civil de 2002. Então, o CDC de 90, o CC, Código Civil de 2002. Qual a norma anterior? Anterior o CDC, posterior o CC. Qual a norma especial? Norma especial aí é o Código de Defesa do Consumidor. Trata de uma situação específica que é da regulação das relações, dos contratos de consumo, das relações entre fornecedor e consumidor. E a norma geral é o Código Civil. Ele trata isso de forma geral, das relações em si, dos contratos, ou seja, de uma forma geral, sem se ater a determinadas categorias, a contratos, por exemplo, envolvendo categorias específicas. Então, é nesse contexto aqui que ocorre um conflito entre o critério de especialidade e o critério cronológico. E a antinomia ela consiste no fato de que, ao aplicar-se o critério de especialidade, vai prevalecer quem? A preferência será dada ao CDC, que é a norma especial. E ao aplicar-se o critério cronológico, aí sim deveria ser dada preferência à segunda norma, no caso ao Código Civil, porque ela, do ponto de vista cronológico, ele é posterior. E por esse critério, entende-se que prevalece a norma posterior. Ou seja, é uma determinada situação que está prevista tanto no Código de Defesa do Consumidor como no Código Civil. Só que está prevista, regulamentado de forma contrária. Então, não é possível aplicar os dois. Tem que optar por um. Ok? E aí, nós temos aí um conflito de critérios, porque se utilizarmos o critério de especialidade, vamos dar preferência ao CDC. Se utilizarmos o critério cronológico, seria dado preferência e utilizado para solucionar o caso concreto aí o Código Civil. Então essa é a segunda situação de conflito entre critérios. Quanto ao critério que prevalece, aí vejam bem, lá na situação anterior, conflito entre critério hierárquico e cronológico, nós vimos que ali é tranquila a solução. Prevalece o critério cronológico, ou hierárquico, porque o critério hierárquico é considerado mais forte do que o critério cronológico. Nós vimos até a razão da prevalência. Prevalece o hierárquico porque ele passa a ideia de competência, e a competência parece ser o critério mais sólido do que a mera sucessão do tempo. Mas quanto ao
critério que prevalece nessa outra situação, ou seja, conflito entre o critério de especialidade e o cronológico. Aqui a resposta ela não é tão simples como no caso anterior. De acordo com a jurisprudência, ora tem prevalecido o critério de especialidade, ora tem prevalecido o critério cronológico. Se analisarmos as decisões reiteradas, né, se pegarmos a jurisprudência, nós vamos verificar essa situação. Que no conflito entre esses dois critérios, especialidade e cronológico, a solução ela não é unívoca, ela não é constante. Ela vai variar de acordo com a situação específica, o caso concreto, né, conforme chamamos. De forma que em um determinado caso vai prevalecer a especialidade, em outro o cronológico. Ou seja, aqui a resposta depende do caso, tem que ser analisado a situação lá na sua realidade, onde ela está ocorrendo para chegar a essa conclusão. Bom, e aqui nós chegamos a uma primeira conclusão sobre a hierarquia dos critérios. Aquela pergunta que foi feita anteriormente, se poderíamos colocar esses três critérios num escalonamento, ou seja, posicionados hierarquicamente, de forma que tivéssemos ali o critério superior, que seria o 0,1, o intermediário, que seria o 0,2, e o mais fraco, que seria o 0,3. A partir da análise dessas duas primeiras situações que nós acabamos de fazer, estudiosos, doutores, pesquisadores chegaram a uma conclusão assim simples, lógica, de certa forma lógica, mas, segundo Novetov, eu também entendo assim, um pouco precipitada. Mas isso aparece em livros, isso é ministrado em aulas, até aí, sem se aprofundar. E então é interessante que a gente veja qual é essa primeira conclusão, qual a lógica dela, e aí que a gente possa aprofundar um pouco mais, né, fazer esse diferencial. Aprofundar um pouco mais nessa análise para chegarmos a uma conclusão mais robusta, mais pensada, mais embasada. Okay? Então, qual é essa primeira conclusão sobre a hierarquia dos critérios que se chega a partir do estudo dessas duas situações de anatomia de segundo grau que nós acabamos de ver? Vejam bem, o critério hierárquico ele vence sempre o critério cronológico. Não foi isso que concluímos? Nós podemos ver isso nessa primeira figura aqui. Deixa eu ver. Pronto. Nós exemplificamos esse conflito de critérios hierárquico com cronológico utilizando as normas Constituição Federal de 88 e o Código Civil de 2002. Mas nós chegamos à conclusão que é simples a resolução desse conflito de critérios, ou seja, entre hierárquico e cronológico. Por quê? Porque o critério hierárquico sempre vence. Resumindo, o critério hierárquico sempre vence o critério cronológico. Ok. Nós também vimos uma outra situação, que foi o conflito entre o critério de especialidade e também o critério cronológico. Ok? Nessa segunda situação, continua o critério cronológico em um dos termos, ou seja, em um dos polos do conflito, e no outro nós temos a substituição do hierárquico pelo especialidade. Nessa segunda situação, o que foi que vimos? Está fresquinho, acabamos de ver que no critério entre no conflito entre o critério de especialidade e o critério cronológico, a relação não é assim constante e unívoca. Aqui é diferente. Ora, o critério de especialidade vence, ora, o critério cronológico é que vence. Ou seja, o critério de especialidade ora vence, ora perde. Como assim ora vence, ora perde? Vai depender da situação específica, do caso concreto. A análise ali com base buscando uma equidade, qual a justiça, aí você vai decidir qual desses critérios prevalece quando em conflitos.
o especialidade e o cronológico. Bom, conjugando essas conclusões, bom, o que é que nós podemos observar? Nós temos aqui dois conflitos, o primeiro entre o hierárquico e o cronológico, e o segundo entre o de especialidade e o cronológico. Certo? Ou seja, o cronológico ele está em um dos termos da relação sempre. O cronológico com o hierárquico, ele sempre perde, ou seja, o hierárquico sempre vence. O mesmo cronológico com especialidade, o que é que acontece? O critério de especialidade ora vence, ora perde. Bom, qual foi a lógica? Qual foi a conclusão que determinados autores chegaram para dizer, olha, posso classificar assim, posso criar uma lista aí numa ordem hierárquica. O critério hierárquico, ele é o mais forte, ele é o 0,1, porque confrontando ele com o cronológico, ele sempre vence. O critério de especialidade, não, o critério cronológico, ele vai ser o 3, o mais fraco, porque ele sempre perde para o hierárquico. Então, o critério de especialidade ele vai ser o intermediário, ele vai ser o 0,2. Por quê? Porque ele em contradição, no embate com o cronológico, ele ora perde, ora vence, ora perde. Ou seja, ele está numa situação intermediária. E aí chegou-se a essa conclusão. Isso é passado em livros, em artigos, é ensinado em sala de aula, até aí como fosse uma verdade, essa lógica, de que o critério hierárquico é o 0,1, o critério de especialidade é o 0,2 e o critério cronológico 0,3. O bom disso é que, pensando assim, entendendo dessa forma, se apegando a essa primeira conclusão, nós não teríamos nenhum problema para solucionar uma antinomia de segundo grau, ou seja, um conflito dos próprios critérios. Por quê? Se eles estão numa ordem hierárquica, quando o 0,1 conflitar com o 0,3, ou seja, hierárquico com cronológico, vai prevalecer o 0,1. Quando o 0,2, que é a especialidade, conflitar com o cronológico, que é o 0,3, 0,2 e 0,3, vai prevalecer o quê? O 0,2, que está acima na hierarquia. Ou seja, seria muito tranquilo. Mas, agora nós vamos passar a estudar a terceira situação de conflito entre os critérios para solucionar as antinomias, que é o conflito entre o critério hierárquico de especialidade. E aí, após esse estudo, nós vamos para uma segunda conclusão, apresentada por Norbert Bobbio, e eu sou favorável, entendo que é perfeita essa conclusão que ele faz, e aí nós vamos ver que não é tão simples assim. Que, embora se nós fôssemos classificar só hierárquico e cronológico, sim, nós poderíamos dizer que o hierárquico é o mais forte, o 0,1, e o cronológico é o mais fraco, o 0,2. Mas quando nós temos um terceiro critério aí para fazer esse escalonamento, aí não é possível classificar em 0,1, 0,2 e 0,3. Então, nós vamos ver uma especificidade nesse critério de especialidade. Bom, vamos à terceira situação em que pode haver um conflito entre critérios. E dessa vez, essa situação é o conflito entre o critério hierárquico e o critério de especialidade. Bom, a exigência de justiça concreta, que é a justiça levando em consideração a situação de cada um, isso é visto numa situação concreta, que ela se expressa por meio da prevalência dada à lei especial, e aí nós lembramos do próprio CDC, nós vamos ver que é uma lei que foi criada para ser dada prevalência a ela, para se obter essa justiça no caso concreto, levando em consideração a situação específica ali, por exemplo, do consumidor e a sua relação perante o fornecedor, a relação desigual, de desigualdade do ponto de vista técnico, financeiro, econômico e etc. Então, quando esta é considerada uma correção equitativa
da generalidade da lei é tão forte a ponto de, por vezes, se impor sobre a exigência da ordem abstrata, que se expressa por meio da prevalência do critério hierárquico. Embolou um pouco, né? Mas vejam bem, está bem fácil de se entender. O que é que está sendo dito aqui? Que o critério de especialidade, por ele ser uma exigência de justiça no caso concreto, ele é tão forte que ele pode prevalecer, inclusive no conflito com uma norma hierarquicamente superior, inclusive a Constituição Federal. Não, mas não pode, professor. Como é que um CDC, por exemplo, vai prevalecer no conflito com a Constituição, vai prevalecer o CDC? Não é possível. Pois é sim. A depender da situação, é claro que em situações específicas, mas a depender da situação, em um conflito de um princípio do CDC ou de um artigo, porque normas, vocês lembram que a gente viu que é tanto princípio como regras, em um conflito de um princípio ali do CDC ou de um artigo com da Constituição Federal, é possível, sim, em determinado caso, prevaleça o do CDC, levando em consideração que esse critério ele representa a justiça concreta, ou seja, a lei especial ela é destinada a proporcionar justiça ali numa situação específica, numa situação de desiguais, onde está presente ali no conflito categorias desiguais. Depois eu dou um exemplo, porque vocês vão querer um exemplo, porque realmente é questionável essa questão de uma lei especial prevalecer, inclusive, frente à Constituição. Não em regra, não como regra geral, mas excepcionalmente. Bom, então aqui nós temos aqui normas exemplificando um conflito. Isso é uma situação em que pode haver um conflito entre os critérios para solucionar o conflito dessas normas. E aí utilizamos aqui a Constituição Federal de 88 e o Código de Defesa do Consumidor de 1990. Na relação superior-inferior, nós temos a Constituição Federal superior e o CDC inferior. Na relação especial geral, nós temos o CDC especial, lei especial, e a CF geral, porque ela trata tudo, né? Ela é uma norma geral. Ou seja, numa situação em que nós tenhamos o regramento tanto da Constituição Federal como do CDC, nós poderíamos utilizar a Constituição ou o CDC. Mas se esses regramentos são contrários, há um conflito de normas. Para resolver esse conflito de normas, recorremos aos critérios. E aí teremos também um conflito entre os critérios. Porque se utilizarmos o critério hierárquico, vai prevalecer a Constituição Federal. Se utilizarmos o critério de especialidade, vai prevalecer o Código de Defesa do Consumidor. Então, Norberto Bobbio nos diz aqui, não há dúvida. Há casos em que o conflito entre o critério de especialidade e o critério hierárquico prevalece entre ou seja, no conflito entre o critério de especialidade e o critério hierárquico, prevalece o primeiro. Ou seja, não está na ordem aí das figuras primeiro, mas na ordem escrita. A lei especial. Não há dúvida de que há situação em que prevalece a lei especial, mesmo frente à lei hierarquicamente superior, que é a Constituição Federal. E qual a explicação para isso? É aquilo que eu falei. A lei especial ela se destina a cumprir uma exigência de justiça concreta. Justiça ali onde a situação estava ocorrendo, ali no caso concreto, levando em consideração a situação específica das partes envolvidas. É isso que justifica. Então, uma observação a ser feita. O critério de especialidade se comporta em relação ao hierárquico do mesmo modo que ele se comporta em relação ao cronológico. Vence ou perde, segundo as razões que se acrescentam em favor da disciplina especial. Ou seja,
segundo esta seja ou não seja justificada com base no sumo princípio de justiça. Essa expressão em latim, né, que representa o princípio de justiça, que é o sum quic tribuere. Ou seja, qual é o sentido disso? Trazendo para o nosso português. É tipo aquele de dar a César o que é de César, ou seja, é de procurar vir na relação as desigualdades e tratar o consumidor como consumidor, com base nas condições que ele tem na relação, e o fornecedor como fornecedor, ali levando em consideração a sua superioridade na relação. Ou seja, a ideia é tratar cada um de acordo com suas condições. Então é por isso que o princípio da especialidade, às vezes, ele prevalece, inclusive, frente ao hierárquico. Mas vocês vão ficar me cobrando algo mais concreto. Deixa eu formular algo aqui para ver se convence melhor vocês. Vamos pensar, por exemplo, aqui. Bom, nós temos a Constituição Federal dizendo que, o regramento lá, de que aos servidores públicos civis, vejam aí um exemplo aí para que vocês entendam, tem um exemplo concreto e tenha mais firmeza nesse entendimento, que realmente é polêmico a primeira análise. Vamos novamente. Nós temos na Constituição Federal um determinado artigo regulando que ao servidor público civil é assegurado o direito de greve. Ok? Agora vejamos o seguinte. O policial civil, o policial federal, o policial rodoviário federal, o agente penitenciário federal, são servidores públicos civis? Sim, são. A Constituição Federal assegura o direito de greve aos servidores públicos civis? Sim. Se eles são servidores públicos civis, esses policiais, então lhes são assegurados o direito de greve. Porém, eu acho que vocês começam a pensar comigo, vocês já viram que foi tirado esse direito de eu seguir em determinadas lides. Aí, foi entendido que eles não teriam direito de greve, mesmo estando na Constituição Federal dizendo que eles têm o direito de greve, porque são servidores públicos civis. E qual foi a justificativa? Foi uma análise na situação concreta. Foi o que foi observado. Embora eles sejam servidores públicos civis, mas eles trabalham armados, portam armas no dia a dia. Então, são diferentes dos servidores civis de uma forma geral. Então, não pode se tratar da mesma forma, embora a Constituição Federal lhes assegure o direito de greve. E aí, ou seja, foi dado preferência aí a um critério de especialidade, de buscar justiça, fazer justiça ali no caso concreto, observando a situação específica de quem está envolvido ali naquela situação. Ok? E aí, então, nós temos a jurisprudência entendendo dessa forma. Nós temos o STF entendendo dessa forma, com sua jurisprudência, de que policial civil federal, rodoviário federal e agente penitenciário federal, demais agentes que trabalhem armados, mesmo civis, não podem fazer greve. E a jurisprudência é uma fonte normativa inferior à Constituição, né, sem dúvida. Porém, tem prevalecido nessas decisões a jurisprudência em conflito com a Constituição Federal. Por quê? Porque isso aí mostrando que o critério de especialidade ele é tão forte que nesse caso que eu acabei de falar e em outros mais que nós poderíamos buscar aqui, prevalece, o critério de especialidade prevalece mesmo em conflito com a Constituição Federal. Né? Então, vejam que interessante. Vejam como não seria razoável ficar naquela primeira conclusão que alguns juristas ficam, que escrevem até ali, que alguns professores trazem para a sala de aula até aquela segunda conclusão, de que é possível sim enumerar como 01, 02, 03 os critérios hierárquicos, especialidade e cronológico. Okay? Então, nessa segunda conclusão, muito bem trazida aqui por Norberto Bobbio, eu sou totalmente favorável, o que é que nós temos? Que não é possível enumerar esses critérios
em ordem hierárquica, como 01, 02 e 03. Que é possível, sim, vislumbrar uma hierarquia apenas entre o hierárquico e o cronológico. Mas, sempre que em um dos termos da relação em conflito tivermos o critério de especialidade, a situação ela deve ser resolvida com base em uma interpretação feita diante do caso concreto, diante da situação específica. E o critério da especialidade tanto pode vencer como perder, tanto para o critério cronológico quanto para o critério hierárquico. Essa é uma conclusão mais plausível, mais razoável, que eu trago para vocês como forma de a gente ir um pouco à frente, e a gente aprofundar um pouco o nosso conhecimento, e a gente ter argumentos mais do que a maioria, e a gente individualizar um pouco aí, ou seja, sair na frente nesse estudo sobre antinomias jurídicas. Bom, isso aí aqui só lendo a segunda conclusão, que eu já detalhei até muito para vocês. Qual a segunda conclusão? Enquanto o critério cronológico e o critério hierárquico mantêm entre si uma relação constante e unívoca de inferior-superior, onde aí só detalhando, onde o hierárquico é superior e o cronológico inferior, não é, ao contrário, possível estabelecer uma relação constante e unívoca quando um dos dois termos da relação é o critério de especialidade. Quando ele estiver presente em um dos termos da relação, o critério de especialidade, ora vai vencer, ora vai perder. Isso vai depender de uma interpretação feita no caso específico. Qual a consequência disso? Que nos dois casos de conflitos, ou seja, entre o critério de especialidade e o critério cronológico, e entre o critério de especialidade e o critério hierárquico, a solução não é automática. Deve ser obtida por meio da interpretação, com a busca pela justiça, tratando os iguais de modo igual e os diferentes de modo diferente. Essa é a chamada igualdade, a igualdade material, substancial. É sair daquela ideia lá do artigo 5º da Constituição Federal, onde diz, lá no caput, que todos são iguais perante a lei. Deixa eu até pegar aqui o artigo para que a gente possa dar uma lida. Bom, o que é que nós temos ali no artigo 5º? Ali é a igualdade formal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Nós temos 78 incisos tratando dessa situação de igualdade. Porém, ali, na lei geral, na Constituição Federal, nós temos uma igualdade formal, uma igualdade na frieza da lei, sem querer saber quem está envolvido na situação específica, se está em condições desfavoráveis em relação a outra parte ou não. Certo? E o critério de especialidade visa justamente sair dessa igualdade formal para uma igualdade substancial, material, que denomina-se aqui de equidade, ou seja, buscar o equilíbrio. É esquecer a igualdade formal na frieza da lei e buscar atuar de forma a equilibrar essas partes que estão em condições desiguais. Bom, pessoal, aí chegamos a uma conclusão final. Lá atrás, eu falava para vocês, mentalizem esse slide, um determinado slide lá atrás, vou mostrar aqui para vocês. E a partir de agora, nós vamos desenvolver, empreender um grande estudo. Nesse estudo, eu comparei ele como uma volta ao mundo. Nós vamos sair daqui, desse ponto aqui, de Iguatu, Ceará. Vamos dar uma volta ao mundo, desenvolvendo esse estudo sobre os critérios da antinomia, e vamos terminar aqui nesse início, nesse ponto inicial. O ponto final será aqui,
junto a esse ponto inicial. E esse ponto inicial lá era esse slide que eu passava para vocês. Vejam que interessante. Após tanto debate quanto estudo, concluímos essa volta ao mundo e chegamos nesse ponto final, que é essa conclusão. Para os juristas, na falta de um critério para solucionar o conflito dos critérios, o critério dos critérios é o critério da justiça. Ou seja, por conta dessa especificidade do critério de especialidade, nós vimos que mesmo os juristas, quando houver essa dificuldade para solucionar, acabam optando para utilizar o critério de justiça. E eu acredito que vocês já estejam até imaginando qual o slide que eu citei aqui, que diz que depois a gente ia retomar ele. Era um slide onde era colocada uma pergunta, né, Norberto Bobbio nos levando a raciocinar, colocada uma pergunta que era o seguinte: diante de um conflito de normas, qual a solução a adotar? Utiliza qual das normas de conflito? Aí ele dizia, se eu fizer essa pergunta a um homem, que ele dizia um homem qualquer, nós entendemos como um homem médio, que costumamos ver essa expressão na doutrina, o que é que o homem médio, o homem qualquer ia dizer? Utiliza a norma mais justa. Quando estiver diante de um conflito entre normas, dando preferência à norma mais justa. E aí, Norberto Bobbio ia além, dizia, mas quando essa pergunta for feita, essa mesma pergunta for feita dentro de um discurso jurista, o que é que os juristas vão responder? E aí a gente viu, para o jurista, o critério a ser utilizado seria um critério de verificação, ou seja, seria levado mais em consideração a busca da verdade. Ok? E aí, depois dessa volta ao mundo, desenvolver todo esse estudo, veja que interessante. Nós vimos os juristas voltar atrás aqui, de certa forma, né, entre aspas, e concordar com um homem qualquer, com um homem médio. Ou seja, quando houver uma falta de um critério para solucionar o conflito de critérios, os juristas dizem que, na falta de um critério, utiliza-se o critério dos critérios, né, denomina de critério dos critérios, que seria o critério de justiça. Ok? É só mostrando o slide inicial, que eu pedi para vocês mentalizarem, que no final a gente concluiria nele, é esse aqui. Ok? Então, pessoal, um estudo que eu atribuo muita importância, bem interessante. Eu espero que tenha atendido às expectativas de vocês, que vocês possam ter compreendido todo esse estudo, toda essa dinâmica, e que saiam daqui fortalecidos, né, com conhecimento, com argumentos, com melhor entendimento, para fazer vocês se sentirem bem frente às situações que irão encontrar pela frente, tanto na faculdade como fora, no desempenho da atividade, na profissão que vocês escolheram. Ok? Então, um grande abraço, uma ótima semana. E lá na aba atividades, nós temos uma atividade com 5 questões, onde vocês podem relembrar alguns pontos aqui da aula, resolvendo essa atividade. E aí, quem quiser me encaminhar, encaminhe, que eu posso levar em consideração como forma de um ponto extra. Não só essa, mas eu vou analisar pelas atividades que eu passar e as que vocês me enviarem, e pela necessidade de vocês, a gente pode atribuir esse ponto a quem fizer. Mas não faça só pensando isso, não. Façam as atividades como forma de complementar o conhecimento, né, de revisar o estudo. Ok? Valeu, até a próxima aula.